Voltamos para o terceiro bloco do Questões de Fé, falando sobre a ira. Então, a classificação de Aristóteles é interessante, porque ele, de alguma forma, resume aquilo que nós sentimos. Além disso, a ira ou a raiva, ela pode ser reprimida. Esta repressão da raiva, em que você, por questões de civilização, de educação, você a reprime, pode ser danoso. Isto não significa, eu já vou falando rápido, né? Não significa que você deve expressar a sua raiva em público. Não se deve fazer isso. A gente, de vez em quando, faz, porque estava tão reprimido que a gente não teve técnicas para poder, enfraquecer ou liberar esta repressão, que a gente não consegue e explode. Vocês já viram pessoas que são extremamente tranquilas? Parecem. E que em determinado momento, estas pessoas que são aparentemente tranquilas, elas explodem de uma maneira tão incomum que todos os que estão ao lado dela ficam em pânico, porque fulano de tal, tão tranquilo, parecia uma pessoa de paz eterna. E de uma hora para outra aquela pessoa sai berrando, xingando, descabelando, quebrando cadeira, quebrando mesa. Eu sei que tem alguns que fazem isso sempre. Isso aí já é uma doença, já é uma coisa horrível. Mas aqueles que são muito tranquilos, quando fazem, o fazem também. Quando ficam nervosos, ficam agressivos. Por quê? Era raiva acumulada. Portanto, a gente não pode acumular a raiva. E como que você faz? Eu estava pesquisando alguns psicólogos e alguns dão a seguinte orientação. Por exemplo, no trânsito, nós estamos falando agora no trânsito de gente que está fechada e, enfim, acontecem essas coisas. Eu já fazia isso e agora eu fiquei mais seguro de fazer. Eu fico com o vidro fechado, a música alta e xingo todos os palavrões possíveis e imaginários àquela pessoa que me fez isso. Gente, não somos santos, não. Aí depois que eu fiz isso, eu vou me sentindo aliviado. Sabem por quê? Dizem os psicólogos e os psicanalistas que o nosso inconsciente não distingue a realidade da imaginação. Então, se você simplesmente imagina a pessoa que fez com você alguma coisa que te deixou extremamente irado, você imagina aquela pessoa e xinga aquela pessoa e tudo que se você gostaria de dizer para ela na cara, você diz sozinho. Ou no quarto fechado, ou dentro de um lugar assim, ermo. Eu tenho um colega meu, padre, sinal muito inteligente, muito meu amigo, ele sabe disso e eu acho que ele vai, se ele estiver vendo o programa, ele vai saber. Uma vez nós estávamos num sítio que exatamente pertence a ele, é um padre, mas ele usa o sítio para reflexões e retiros. Então a gente saiu e ele falou assim, sabe, quando eu estou estressado, eu vou aqui no meio do nada e dou berros. Eu dou gritos que são ouvidos até nas montanhas vizinhas, só que não tem ninguém para ouvir. Eu me sinto tão aliviado. É uma forma de fazer, extravasar a sua raiva sem prejudicar ninguém. E também sem receber nada de coisa ruim em troca. Porque se uma pessoa é explosiva, não olha nada, o outro deu uma fechada, ela sai do carro para a próxima parada e vai brigar, o outro tira uma arma e mata e aí pronto, dá o que dá, né? Ou seja, o outro caso de um jornalista que estava na fila do banco e um gaiato passou na frente dele, da fila, não só dele. Aí ele ficou com muita raiva e chamou a atenção desse sujeito. O sujeito se achou que estava certo, porque tem gente assim, né? Pode estar muito errado, mas ele acha sempre que está certo. Começou uma discussão, o jornalista acabou recebendo 2 socos, perdeu um dente, foi fazer reclamação,
Quando fez reclamação, a polícia veio, o agressor já tinha ido embora, vivendo a sua vida tranquilamente, e o jornalista indo para o hospital para curar do seu sofrimento, das suas feridas. Portanto, não é de bom tom você ser assim agressivo desta forma. Eu ouvi uma análise de uma psicóloga criticando a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica fala que era para controlar a ira e que isto é um absurdo. A Igreja Católica estaria na contramão da ciência. E agora, todos os psicólogos atuais dizem que quando você deixa extravasar a sua raiva publicamente em relação a outra pessoa, é a pior coisa que você possa fazer. Porque você não sabe como isso pode terminar. Então, a gente tem que controlar, mas o controle, ele deve ser feito segundo certos exercícios e certas técnicas para você não represar sentimentos negativos dentro de você e depois você não saber como agir, né? E ter repercussões muito negativas. Nós vamos tentar agora, mais uma outra vez, ver o que o povo fala sobre o vício capital da ira. Confiramos. Você já se sentiu irado alguma vez? Ah, com certeza. Eu vejo que são umas imposições feitas assim, né? Pra gente sentir raiva, ira, né? E eu faço a música justamente por isso, para poder ver se encontra chaves para poder sair. Tem uma música minha que é assim: não dou trela pra raiva, inveja, eu tô fora desses sentidos. Sou muito mais, mergulhar numa vibe de risos. Sentimento verdadeiro é o que eu avalio e percebendo quem é. Aí continua, mas eu vejo que a música é uma forma de saber se orientar nesses momentos, assim. Sempre quando eu tenho raiva, eu lembro dessa música, aí ela me ajuda a tirar dessa situação. É possível se controlar num momento de ira? Eu vejo que é bom a respiração. Você respirar fundo e contar até 10. A ira é só negativa ou ela também pode ser positiva? Eu acho que é mais negativa mesmo. Eu não vejo a ira como uma coisa positiva, não. Qual a melhor atitude diante de alguém visivelmente irado? Depende. Se ele for seu amigo, eu vejo que você pode falar alguma coisa, né? Mas se não for, aí fica mais difícil, né? Eu gostei da entrevista. Até a hora que ele falou como extravasa a raiva, fazendo música. Que coisa maravilhosa. Eu também faço isso. Então, você se dedica a alguma coisa, faz uma música. Algumas vezes a gente vê, e é verdade, a pessoa tem na própria casa, eu não sei como é que chama, aquele saco de pancada, Guilherme? Eu já vi muita gente descontando em saco de pancada. É ótimo. Saco de boxe, né? É, de boxe, né? Aí dá soco ali, imagina a pessoa na frente. Existe, inclusive, terapias em que essas coisas são feitas. Onde eu vi um filme em que é uma terapia de casal. Imagina o seu marido na frente e agora você vai socá-lo. Isso não machuca ninguém e ajuda sim. Se você não tem saco de pancada, esse de boxe, soca travesseiro. Porque senão, se você vai socar a parede, machuca a mão, né? Aí não. Aí soca travesseiro, soca colchão. Você soca o quê, Guilherme? Eu geralmente, quando eu tô nervoso, eu vou pra academia. Ah, vai pra academia? Vai malhar? Resolve? Resolve. Você pega até mais peso, você fica mais animada. Ótimo. Aí você também... Eu tenho várias dicas aqui, olha. A primeira coisa a fazer é não negar a raiva. Nós temos raiva. Todos nós temos. O padre está celebrando a missa. Meu Jesus, o celular toca durante a missa. Uma vez, o celular tocou na minha missa com o hino do Atlético. E eu não sou atleticano, sou cruzeirense.
E o sujeito era funcionário lá do estacionamento. Sabe o que eu fiz no final da missa? Eu falei assim, olha, eu estava celebrando uma missa aqui tão bonita e o cara passou com o celular e alguém ligou para o celular dele tinha um hino do Atlético para responder, né, para a chamada. Aí foi aquela coisa mal-estar, né? Aí eu falei, quem fez isso? E eu não sabia que era o funcionário nosso. É o Antônio, eu posso falar o nome dele. Faz tempo. É o ano que o Atlético não ganhou nada durante um ano. Eu roguei uma praga. Roguei uma praga. A partir dessa praga, o pessoal do fórum, advogados, todos falam, gente, cuidado com o Padre Cândido, porque ele rogou a praga para o Atlético no início do ano, na mês de fevereiro ou março, e o Atlético perdeu aquele ano todo, foi rebaixado, foi tudo. Tem um ano aí que eu não sei qual é, porque eu não sigo muito o futebol. Mas a gente fica com raiva. Outra vez, uma dona, o celular na bolsa, na hora da missa. E o celular tocava, e ela buscava na bolsa, mas não achava o bendito celular. Ele parava de tocar e tocava novamente, parava de tocar e tocava novamente. Eu aconselho vocês, primeiramente, coloque o celular no silencioso quando forem para a missa. E se por acaso esquecerem e o celular tocar, sai correndo da igreja, porque é muito ruim. Voltamos daqui a pouco.